Olá, ouvintes, apaixonados por fazer a diferença, de coração voluntário ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um episódio do RotaryCast. Realização Rotary Clube Londrina e Higienópolis. Eu me chamo Arthur Rocha Barros e é um prazer imenso estar dando sequência nesse nosso projeto ao lado do meu companheiro Marcel Barbieri. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei que horas que eu estava assistindo. É uma alegria, Arthur, novamente estar conosco e com os nossos convidados de peso, hein? De peso. Pois é, estamos aqui com o Márcio Medeiros e Felipe Orlando. Daremos início, então, a essa nova era de informação em streaming sobre a história do Rotary e acontecimentos que marcaram a época. Você poderá acompanhar e ficar por dentro de todos os fatos e detalhes do lugar de onde você estiver, na hora que quiser, diretamente do seu dispositivo e plataforma preferidos. Boas-vindas, governador Márcio. Boas-vindas ao Felipe. É um prazer agora, oficialmente, tê-los conosco. Obrigado pelo deslocamento. Antes de introduzir nosso convidado devidamente, o RotaryCast quer crescer junto com você. Deixe suas opiniões, sugestões e histórias para que possamos atingir cada vez mais pessoas e impactar vidas. Para darmos início a essa nova jornada, temos aqui Márcio Cavaca Medeiros, que tem 57 anos, nascido em 5/10/1966, na cidade de São Paulo. A esposa é a Lisângela Adriano Pereira Medeiros, que tem um filho, Murilo Medeiros, e com o nascimento de Laura, a primeira filha do casal. É empresário, radialista e jornalista, atuando em emissoras e jornais nas cidades de Marília e na capital paulista. Em São Paulo, trabalhou em emissoras como Rede Record, de rádio e televisão e na Rádio TV Bandeirantes, além da Fundação Casper Libero de São Paulo e também na Rádio Capital. É proprietário da Eficaz Comunicação Empresarial Limitada, uma empresa de comunicação especializada em assessoria de imprensa e comunicação empresarial na cidade de Marília. Bom, e em Rotary, o Márcio ele já foi governador, representante de vários presidentes de Rotary International e também esteve no Conselho de Legislação em Chicago e atualmente desenvolve o trabalho no quadro associativo. Na gestão 23-24, passou a fazer parte do Clube de Vera Cruz e é companheiro Paul Harris 3 Rubis, associado no horário de 19 clubes, inclusive o Rotary Clube de Londrina e Higienópolis. Maravilha. É companheiro Melvin Jones, do Lions International, desde 2012, e na comunidade marilense já fez parte de diversos conselhos municipais, ocupando também a cadeira número 2 na Academia Brasileira Rotária de Letras, a ABROL, São Paulo Centro, como acadêmico fundador, tendo como patrono o saudoso Cleto José Magnani. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade hoje, Arthur. Ele conseguiu falar sem soluçar, hein? Você viu? Parabéns, a gente tem um desafio grande. A gente tem um desafio grande aí hoje. E tem mais, né? E tem mais gente conosco hoje. O nosso convidado Márcio, temos aqui Felipe Orlando, nascido em 13/5/97, em Marília. Ele é diretor de marketing, solteiro, tem 3 anos de Rotary, já foi presidente do seu clube, hoje em dia é presidente da comissão de fundação rotária do clube e coordenador de marketing e app do distrito 4510. Então, temos aqui 2 companheiros de peso. A base vem forte. Um veterano e um novato, né? A base vem bom. forte. A base vem forte. Então, vamos lá. Gostaria de já trazer, Márcio, a gente está sempre repetindo essa questão com pessoas, né, de relevância dentro da instituição. O que é o Rotary? O que é o Rotary para você, Márcio? Olha, antes de mais nada, quero agradecer o convite, a possibilidade de poder falar a respeito da nossa organização num canal importante como este. A gente sempre deve aproveitar as oportunidades porque a comunidade nos enxerga de uma maneira muito errada. Infelizmente, o pessoal nos enxerga de uma maneira que nós não somos bem assim como eles nos veem. Muita gente confunde o Rotary com maçonaria, com Lions, com grupos de igreja, associações de bairros. E, na verdade, nós não somos bem assim, né? Muita gente pensa, inclusive dentro da própria organização, que nós fazemos filantropia, assistencialismo, beneficência, e na realidade não fazemos nada disso.
Então, a definição do Rotary, ela é bastante complexa, até mesmo para o rotariano. E eu costumo dividir essa definição em 3 pontos, né? Se você buscar a parte filosófica, talvez a gente se confunda um pouco mesmo. Mas, na verdade, o Rotary, ele tem uma maneira bastante pragmática de se autodefinir. Quando eu estive governador do Distrito 4.510, que fica ali na região da Alta Paulista, né? Pegando ali a SP 294 para baixo, vindo para o Paraná, pegando Paranapanema e Paraná como limites, eu me decepcionei bastante, porque eu perguntava para os meus companheiros e companheiras que me definissem o que era o Rotary. E, infelizmente, eu vi que isso não era possível. Eu achei que fosse algo regional. Quando eu tive a oportunidade de visitar o Brasil todo, percebi que esse é um problema nacional. E quando eu tive a oportunidade também de me apresentar no exterior, notei que também era um problema internacional. Então, a definição do Rotary, ela é bastante subjetiva. Então, eu defino da seguinte forma: o Rotary reúne líderes, discute problemas e aponta soluções. Quando eu falo essas 3 vertentes, eu dou a oportunidade para o interlocutor questionar: mas reúne líderes? Sim, o Rotary Club é formado por líderes da comunidade. Então, a gente, neste aspecto, já tem que tomar um devido cuidado, porque Rotary não é para qualquer um, né? Rotary é para formadores de opinião, Rotary é para pessoas que têm convicções, liderança. Então, o Rotary reúne líderes da comunidade, que pode estar em diversos lugares. O líder que o Rotary fala não é o líder bonitão, rico, poderoso, não é esse líder. É o líder servidor. É aquele líder que sabe ouvir, aquele líder que sabe falar, aquele líder que sabe ser liderado. Esse é o líder que nós procuramos na comunidade para que faça parte da nossa organização. A discussão de problemas são problemas da comunidade, né? E não é porque Londrina é essa cidade enorme que a gente está vendo, com maravilhas, algo, né, bem planejado, que não tenha problemas. Se nós formos discutir os problemas de Londrina, nós ficaríamos anos discutindo esses problemas. Por isso que precisamos ter liderança dentro do clube, para que essas discussões sejam pontuais. E quando eu falo discussão, não é briga, não é competição, né? E aí vem um outro problema, e não é do Rotary, mas é do ser humano, que é vestido de vaidades, né? Vestido de prepotência, de arrogância, de soberba, que tudo isso também a gente encontra na família, na escola, no trabalho, na política, né? Em vários segmentos. Não é do Rotary, é do ser humano. A discussão dentro do Rotary é se colocar no lugar do outro. Esse é o tchan, né? Ou seja, você se coloca no lugar do outro respeitando o outro. Você pode não concordar comigo, mas você tem que me respeitar. Perfeito. E eu tenho que ser, no mínimo, educado e respeitá-lo também, mesmo não concordando. Então, o Rotary, a reunião do Rotary é um fórum de debate, onde você tem o contraditório, onde você tem as divergências, mas tem também o respeito, a educação, no sentido de aceitar a ideia alheia. Agora, a solução para os problemas, não tem outro caminho. Sabe qual que é a diferença do Rotary para maçonaria, para Lions, para grupos de igreja, associações de bairros, grupos estudantis, cooperativas, sindicatos, associações? É que nós temos dinheiro. Nós temos uma fundação, a The Rotary Foundation, que é um potencial mundial. Há 15 anos, somos considerados a maior instituição humanitária do planeta. 15 anos, não é 15 dias, não são 15 meses. 15 anos. E auditados internacionalmente. Então, nós temos dinheiro. Ora, se eu tenho dinheiro, tenho líder, estou discutindo o problema e quero apontar a solução está na fundação. Então, eu tenho que me recorrer à fundação, porque a fundação ela capacita os rotarianos.
no sentido de que eu, detectando o problema e querendo solucionar, e aí a solução, desculpa eu falar, mas é dinheiro. Passa também, né? Não. Sem dinheiro você não executa, faz, né? não faz. O apoio é bom, a reza é boa, a torcida Sim, é ótima, importante, mas o que resolve é o dinheiro. E eu estou falando de muito dinheiro. Não estou falando de R$1.000, R$500, não. Eu estou falando de, no mínimo, $30 mil. 150, quase 200 mil hoje, né? Olha, o Rotary Club de Londrina e Gianópolis pode ficar 6 meses discutindo um investimento de $200 mil que vai ter dificuldade. Não é porque Londrina é essa metrópole, não. É porque é difícil mesmo, sabe? Em todo lugar. Destino, né? No meu clube também é difícil, né? Em Veracruz, porque a gente precisa pensar em todos os detalhes. Então, o valor financeiro, ele é apenas um detalhe. Então, quando me perguntam o que é Rotary, eu vou logo nessas 3 vertentes. Reúne líderes, discute problemas e aponta soluções. E se a pessoa tiver um tempinho, aí eu explico, né? Esses você, 3 Felipe? detalhes, né, que são fundamentais para que a pessoa veja que a nossa organização não é de jantarianos, não é de cervejarianos, não é de, né, pessoas milionárias, abnegadas, que não tem o que fazer, que fica conversando. Não. Né? Eu acho que todo líder da comunidade tinha que fazer parte do Rotary. Né? Agora, cabe-nos, como rotariano, convidá-los. Sim. Né? E mostrar para eles como é importante o município ser parceiro do Rotary. E só um adendo, né? As organizações que você citou, a gente também tem um convívio super harmônico com eles, né? Então Devemos é super sempre, tranquilo, claro, né? Isso claro. é super, só para deixar claro para quem tá escutando a gente, às vezes não conhece o dia a dia ali do Rotary, mas é importante isso, né? E então esse convívio harmônico entre, né, dentro do Rotary e para fora também, então isso a gente sempre preza muito por isso, né? E para você, Felipe, como que é o que é o Rotary para você? Como você enxerga a visão aí da nova geração, né? A gente pode dizer assim. Essa pergunta vai ser bem direcionada, pois eu aprendi o que é Rotary com o Márcio. Então, Rotary, para mim, é uma escola, né? Então, nós aprendemos muito, assim como a maçonaria. Nós precisamos estudar muito dentro do Rotary. Você estuda o que é Rotary e você coloca em prática o que é Rotary dentro do próprio Rotary. E isso se aplica à sociedade, naquilo em que ela precisa. Então você aprende e você resolve os problemas da sociedade com o aprendizado que você obteve dentro do seu clube, dentro dessa organização mundial que é o Rotary. Além disso, o Rotary vai muito além. É o que faz a roda rotária girar, que é o nosso network, que é o nosso companheirismo também dentro da organização. Então, tudo isso, com esse network, com esse aprendizado, voltando, nós solucionamos problemas da sociedade. Então, além da escola e com esse networking que o Rotary ele nos dá, ele nos fornece, nós conseguimos o bem da sociedade, em parceria com todas as organizações citadas e presentes nas cidades, nós conseguimos sim mostrar a liderança tanto dos companheiros quanto do clube na sociedade. Discípulo de Márcio. Chamado oral todo dia, filho. Cara, E erra pra ver. Não tem como. O Dirceu, nosso companheiro de clube, também tá um discípulo de Márcio. o Dirceu muito é um bom. amigo que o Rotary me deu e vou falar pra você, viu? O menino tá entusiasmado, viu? Tá voando. Agora que ele fez uma melhora nas vistas, né? Tá vendo até o Rotary melhor. Ô, Márcio, falando nisso, né, lá do início do Rotary, o que te motivou a entrar no Rotary? Como que foi esse caminho? Rapaz, se eu falar pra você que eu já falei não pro Rotary, você vai acreditar? Eu fui convidado pela primeira vez por um cliente meu, diga-se, um bom cliente. Ele era representante da Calói na cidade de Marília, rotariano, já falecido. Ele me convidou para fazer parte, só que, não me explicaram o que é o Rotary. Aí eu fui no clube, vi aquele monte de magnata, só a nata da cidade de Marília reunida, hotel mais chique da cidade de Marília. E eu já comecei a ficar preocupado, né?
E aí começa a bater palma para a bandeira, tocar sino, chamar todo mundo de presidente. Eu fiquei muito incomodado, né? Não estava agradando, né? E aí quando ele veio, toda semana, reunião, tudo, eu não me senti muito bacana. E como eu estava querendo estudar novamente, né? Fazer outra faculdade, usei isso como desculpa, né? Vou ter que estudar à noite e tal, não vai dar. E saí, não entrei no Rotary. Aí passou mais alguns anos e fui convidado por uma outra cliente, mulher. É outra pegada, né? E eu tentei dar um moleque nela também, não deu certo, porque eu cheguei e falei assim, olha, eu já ouvi falar do Rotary, mas me arruma algo para eu ler a respeito do Rotary. Jornalista, né? Gosto de ler, aquela coisa toda. E a danada me deu 4 livros sobre o Rotary. E eu li os 4. Amei o Rotary. Cheguei para ela e falei, como que eu faço para entrar no Rotary? Então você vai na reunião segunda-feira. Fui. Eu atrapalhei a reunião. Porque eu queria mostrar para o pessoal que eu sabia o que era Rotary. Estava fazendo e tudo. Eu me lembro que o meu primeiro ano como rotariano do Marília Pioneiro foi horrível. Porque eu incomodava todo mundo. O cara falava lá uma frase atravessada, eu já, não é bem assim, porque eu li, não é assim, é assado, piriri, teco, teco, né? Enfim, né? Em 5 anos eu fui presidente, em 9 anos já fui governador do distrito. Né? Eu me envolvi de uma tal maneira porque o Rotary entrou em mim. Né? Primeiro pelo conhecimento, né? Quando eu enxerguei uma instituição, porque eu sempre quis ajudar e acho que todos nós aqui queremos ajudar os outros, né? Só que como é que a gente ajuda os outros? Por onde começa, Não, né? como que você ajuda? Exato. Eu cheguei a fazer, inclusive, contribuição para a LBV, porque eu achava naquela oportunidade que a LBV resolveria o problema da humanidade. Mas quando eu vi o Rotary, eu falei, é isso, é trabalhar. Só que eu não tenho dinheiro para ficar dando, né, torta direita, para ficar ajudando os outros. Então eu vou dar meu tempo, né? E aí eu aprendi que o Rotary quer exatamente isso, o meu tempo e o meu conhecimento. Quando eu vi que conhecimento eu tenho e tempo eu posso organizar, comecei a me dedicar. Aí de 4 li 5, 6, 7, 8 livros, leio até hoje, né? Não é pela função, mas é pelo gostar de ler e conhecer e conversar. Né? Já perceberam que eu gosto de conversar, né, Arthur? Sobre a nossa organização. Então, quando eu fui governador, aí o bicho pegou mais, né? Porque eu fui o segundo governador mais jovem do meu distrito, com 45 anos de idade. Pior, minha esposa tinha acabado de dar à luz. Então eu vivia um momento, né, um outro casamento, nascimento de outro filho, a vida, né, se moldando. E eu falei, meu pai do céu, onde eu estou entrando, né? Uma responsabilidade. Exatamente. Da governadoria. Aí eu peguei, olhei para minha filha e falei, é para ela que eu vou trabalhar. Então eu quero preparar um mundo melhor para ela. Hoje Laura tem 14 anos, né? E é uma figuraça, né? E então o meu trabalho no Rotary hoje, a minha dedicação no Rotary, é por causa disso. Porque eu enfiei na cabeça que eu preciso preparar o mundo para os meus filhos. Murilo já é mais adulto, 31 anos e tal. Mas Laura está vindo aí numa geração um pouco complicada, o mundo mais complicado, sim, aquela sim. coisa toda. Mas, Marcel, não foi isso. O Rotary entrou na minha vida, primeiro, quando Laura nasceu. Porque Laura é fruto de uma fertilização. E eu fiz 5 fertilizações junto com Lisa. Eu tive 4 velórios em casa. E Laura só foi concebida porque num determinado momento do tratamento me faltaram os remédios. O laboratório suspendeu, era tudo dólar na época, e queria aumentar o dólar, aumentar o valor, aquela coisa toda, e eu fiquei desesperado porque eu achei que eu ia perder minha esposa e outra gravidez. Aí comecei a telefonar para tudo que é rotariano que eu conhecia no Brasil todo, médico, para ver se me arrumava amostras grátis, aquela coisa toda. Cara, foi uma enxurrada de remédio. E graças à nossa rede, né, eu consegui terminar o tratamento com sucesso, com Laura nascendo, linda, maravilhosa, minha esposa, linda e formosa. E ali mostrou para mim que eu passei a ter uma dívida com o Rotary. Impagável, né? Por isso
porque eu não falo não pro Rotary. Eu dou um jeito, né? Como se não bastasse isso, Marcel, há 7 anos atrás eu sofri um infarto no Rotary. E se não fosse a mobilização dos rotarianos naquele instante, eu não estaria nem aqui com vocês. Só o Felipe estaria aqui com vocês. Eu não estaria aqui. Porque foi graças aos rotarianos que eu consegui superar 7 crises do infarto, né? Eu fui renascido, né, artificialmente. Fui operado por uma rotariana, que foi assessorada por enfermeiros e instrumentalistas rotarianos, num hospital que é obra do Rotary, num ambiente totalmente rotário. Na UTI, gente, eu me lembro disso até hoje, né? Instrução rotária do dia. Não, eu conversava com as pessoas como se fosse reunião do Rotary. Eu não sei se vocês acreditam em casualidade, né? Aquelas coisas assim. Naquela época, o meu clube estava passando por uma crise, tinha 8 pessoas. Existiam 8 leitos na UTI. O meu clube tinha 2 homens e o resto tudo mulher. Aí a moça que foi me atender para me oferecer o almoço, quando eu olhei no crachá assim, Rosalina, eu falei, ué, Rosalina, esse nome não é comum, nome de uma companheira minha. Como é que chama aquela moça? Vera. E aquela? Lúcia. E aquele? Fernando. Todos os nomes de companheiros meus do Rotary. Caramba. Então... Não dá para ser só uma coincidência, né? Não dá, ô Arthur. Por isso que eu acredito que a minha missão dentro do Rotary é isso mesmo, falar sobre o Rotary. Porque essa é a minha especialidade, né? É usar o meu conhecimento profissional de jornalista, de radialista, para falar para o rotariano o que é o Rotary e o que o Rotary faz. Então, hoje, tudo isso se mistura um pouco, né? Dos meus motivos rotários. E, sinceramente, eu adoro isso, porque é no Rotary que eu tenho os meus melhores amigos, é no Rotary que eu aprendo a viver, tropeçando, andando, caminhando. Foi através do Rotary que eu tive acesso a empresários da mais alta qualidade. Foi através do Rotary que eu tive a oportunidade de ver o mundo de trás para frente, porque hoje eu posso ajudar, né? Não preciso ser ajudado. Já fui ajudado. E a maneira que eu encontro de recompensar isso é transmitir o Rotary para a comunidade. Então, eu me sinto assim extremamente agradecido ao Rotary. A minha família compreende perfeitamente, eu brinco até que eu tenho o green card, né? Quando eu falo que eu estou em missão de Rotary, a esposa compreende, a mãe compreende, irmã, todo mundo, né? Inclusive, até estamos vivendo um momento gostoso, né, Felipe? Porque agora a minha família toda está visitando o clube, participando de reunião. Então, está bastante gostoso. Então, o Rotary, na realidade, entrou na minha vida de diversas formas. Agora, tudo isso porque eu permiti, né? Sim. Então, eu sempre digo assim, que quando as pessoas permitem, fica mais fácil, mais prazeroso, mais gostoso, né? Hoje, por exemplo, né, vindo para cá, andando 200 e poucos quilômetros, se bobeasse, a gente ia parar em Apucarana, Maringá, né? Conversando. Como foi a conversa. Como já aconteceu, viu? Eu brinco, mas já aconteceu. Já, é verdade. Né? Porque o Felipe tem me acompanhado bastante nessa caminhada aí. E aí você vai conversando, né? Erra caminho, apesar de que o Waze avisa, né? Mas a gente tá conversando, né? Ele fala e passou a primeira, passou a segunda. Vai. Então, o Rotary, ele, até parafraseando o lema desse ano, né? A magia do Rotary é essa, né? Então, quando eu enxergo essa magia, como enxerguei quando o Arthur entrou em contato comigo, né? Eu acho que eu estava na sua posse, não foi isso? Eu acho que foi na do Severo, na homenagem. Na homenagem aos 50 anos, mais 3 anos de Rotary do Severo. Né? O caso próprio do Dirceu, né? Que entrou em contato comigo pelo WhatsApp pela primeira vez, enfim. Hoje, a minha função dentro do Rotary é falar do Rotary, né? Bom, já perceberam, né? E hoje, com essa tecnologia, com plataformas de conversação e tal, eu constantemente estou em contato com clubes, com rotarianos, mas a minha intenção mesmo é o despertar. Porque no caso de vocês 3, vou colocar vocês 3, que são recentes dentro da nossa organização, praticamente iguais, né? 3, 4 anos, né? Uhum. Sim. É despertar em vocês esse interesse. Esse trabalho que vocês estão fazendo com esse
podcast é fenomenal. É espetacular. Porque é a oportunidade que a gente tem de falar para a comunidade. Né? Eu defendo muito isso. A gente precisa mostrar para a comunidade o que é verdadeiro dentro do Rotary. Nada de jantar, nada de oba-oba, nada, sabe, desse exibicionismo. Tem muito mito, né? O pessoal Muita coisa. Tem muitas lendas rotárias, né? Que eu combato quase todas elas, né? Encontro algumas dificuldades nesse sentido, porque não é todo mundo que aceita, né? E o que é pior, os novatos, e falávamos disso, né, Arthur, estão surgindo sem uma devida preparação do próprio clube. Então eu culpo o clube também, coloco o dedo na ferida. O clube tem que preparar melhor os seus associados para falar bem e certo do Rotary. Não ficar, não sei, sei lá, vamos lá comigo para você ver o que é, que é, né? Agora, o pior de tudo, que é a frase que me mata, é quando eu estou falando de Rotary com alguém e fala assim, você não quer fazer parte? Eu falo, não tenho tempo para isso. Pô, eu quero morrer quando o cara fala isso. E eu chego até a ser um pouco agressivo. Eu falo assim, mas pera, porque eu não estou entendendo. Você acha que eu tenho tempo? Você acha que eu não tenho o que fazer também? Que é só você que tem tempo? O fato de eu ser organizado, saber me planejar e poder participar do Rotary, quer dizer que ser bagunçado é melhor? Né? Aí a pessoa fica meio assim, porque me ofende mesmo, né? Porque às vezes a pessoa pensa, parece que eu não estou fazendo nada no Rotary. Rotary. Vamos lá churrasquear. Desocupado, né? Desocupado. Vamos lá comer, né? Porque eles pensam que a gente vai na reunião para comer. Eu combato isso. Primeiro que não tem que comer, né? Senão o Rotary vai explodir, né? E segundo, lembra que eu falei no começo? Vamos discutir os problemas. Mas discutir com quem? Com liderança. Aí você põe um Zé Mané para fazer parte do Rotary, pô. Vai discutir o quê com o cara? É difícil. Então percebe como a gente cometeu muitos erros primários ao longo dos últimos anos, né? E eu estou puxando uma fila aí, parece que está dando certo, né? O pessoal está se entusiasmando, enfim, né? A minha missão é essa, é despertar. Né? Então, tomara que esse trabalho que vocês estão fazendo com o podcast não termine. Não, com porque certeza. A gente precisa desse espaço. Né? Precisa trazer autoridades, precisa falar, precisa mostrar. Agora, o mais importante, precisa praticar. Né? Nós temos a nossa prova quádrupla, que não é todo mundo que pratica, pô. Então, pera um pouquinho, estou fazendo o quê no Rotary? Eu sempre falo isso. Eu não vou brincar no Rotary. Né? Que nem eu não vim aqui para passear. Primeiro que conheço Londrina, né? Meu irmão mora aqui, parentes, aquela coisa toda. Então, eu não vim aqui em Londrina. Não, eu vou em Londrina porque eu vou falar de Rotary para rotarianos e quero que a comunidade entenda melhor essa organização. É uma vez? Ok. Né? Mas depois outros virão, outros falarão. Né? E assim que vai se criando o conceito, criando a ideia. Né? Na frequência. Né? Na perseverança, eu gosto muito dessa palavra, perseverança, né? Não é porque está difícil que eu não vou fazer, né? Eu às vezes encontro alguns obstáculos, né, Felipe? Alguns governadores aí que entendem diferente, alguns presidentes de clube que são mais acomodados. Ué, tudo bem, eu tô há 23 anos no Rotary, você tá quanto mesmo? Né? Eu falo pro cara. Então existe uma certa preocupação nesse aspecto. Mas eu não tenho medo de dizer que o maior erro é o clube. Porque o clube não prepara. Eu digo, sempre que tenho oportunidade, que nós temos que falar mais do Rotary no Rotary. Dentro, né? Se tem um lugar para a gente aprender o Rotary, é o clube. Agora, se no clube não fala sobre o Rotary, como é que eu vou aprender? Ah, mas tem o Brand Center, tem a central de aprendizado, tem os guias, tem os manuais. Ok, mas eu acho, tirando o Felipe, acho que todos nós somos pais aqui, né? Como é que a gente educa? Eu não. Ainda não? Pai de pet. Não. Vamos respeitar quem é pai e quem é mãe. Não, então depois do programa eu vou ensinar você a ser pai. Mas como é que a gente faz com as crianças? Como é que a gente educa as crianças? Pelo exemplo. Em casa, no exemplo do pai, da mãe, do irmão, do tio, da avó, do vô. É ou não é? Agora, como é que eu vou educar o rotariano se dentro de casa eu não falo sobre o Rotary, se o cara não pratica o Rotary? Percebe como é difícil? Então, eu tenho erguido essa bandeira e feito esse exercício. Né? Vamos falar mais do Rotary no Rotary.
A criança, quando vai para a escola, ela vai ser alfabetizada. Então, o rotariano, quando vai no seminário, ele vai ser alfabetizado. Quando ele vai numa conferência, numa convenção... E às vezes o cara acha que indo em seminário, conferência, convenção, interclubes, multidistrital é para aprender Rotary. Não é. Aprender é no clube. Por exemplo, eu não sei se o Rotary Clube de Londrina e Gianópolis tem mentor, tem padrinho, entendeu? Tem capacitação, tem treinamento próprio, interno. Mas tem que ter. Para exatamente o associado saber o que é o Rotary. Porque senão fica mesmo com essa ideia confusa. Né? A gente está querendo chegar a 60 mil aí, mas se continuar nesse diapasão, não vai chegar. E temos justamente esse contraste, né? Que você comentou. O Felipe é novo, assim como nós. Sim. 3 anos de Rotary. E, Felipe, por que você entrou no Rotary? O que te pegou? Vamos lá. Tá boa essa, hein? Foi muito boa, né? A primeira vez que me perguntam isso. Eu entrei no Rotary Clube de Veracruz. Minha madrinha é a Sônia Cap. É uma professora bem conhecida na região, tanto em Veracruz quanto em Marília. São cidades muito próximas, né? Então, ela me convidou. Nós estávamos em uma reunião, na época da pandemia, nós estávamos em uma reunião virtual do Conselho de Cultura de Veracruz. Então, eu assumi a presidência do Conselho de Cultura Municipal. E acredito que ali ela viu em mim uma capacidade, uma representação de liderança, possivelmente, para ingressar no Rotary Clube de Veracruz. Eu também participo do Lions Clube de Marília, fui presidente do Léo Clube, né, pertencente ao Lions de Veracruz, e em Veracruz eu não tinha mais essa participação, somente no Conselho de Cultura, também no Conselho de Turismo, e faltava alguma coisa. E acredito e agradeço ela por esse convite. E quando eu entrei no Rotary, eu me senti mais preenchido. Eu me senti preenchido a ponto de conseguir executar tudo aquilo que nós precisamos na sociedade, né? Assim como eu disse, o que é o Rotary, eu consegui colocar em prática aquilo que faltava. E assim consegui essa conexão com todos os clubes de Marília, com toda a região, até mesmo interdistrital, que nós estamos realizando aqui hoje. E isso é a magia do Rotary. Foi por esse motivo. Eu vi esse objetivo, eu consegui enxergar isso, esse potencial. E conhecendo o Márcio, isso se destacou ainda mais. Então, foi por isso. Eu consegui enxergar dentro do Rotary um futuro para a sociedade de Veracruz, para a nossa região. E como pessoa, Felipe, me motivou a seguir em frente. Essa magia me inspirou. E 1 ano após o meu ingresso ao Rotary, eu já fui presidente pela primeira vez, presidente pela segunda vez, saí agora, assumi um cargo distrital, estou responsável pela Fundação Rotária do clube, que é um dos princípios. Então, é um motivo muito bom, né? Eu me sinto completo dentro do Rotary. E o que é legal, Marcel e Arthur, o Felipe tem 27 anos de idade, é considerado o presidente mais jovem do Distrito 4.510. E certamente um dos mais jovens do Brasil. Eu penso que sim. Internacional, né? Porque é muito jovem. Sim, e muita gente da antiga acha que o Felipe tinha que ter entrado no Rotaract. Exatamente. Me pergunta como a gente você é do Rotaract? Só para explicar, o programa dos jovens, né? Que não tem nada a ver, não tem lugar nenhum que está escrito isso, né? Eu já conheci rotarianos com 21, 20 anos de idade, né? E o Felipe entra na organização através de uma rotariana também inveterada, uma apaixonada pelo Rotary, que é a Sânia Janine, né? Que certamente nos primeiros meses deve ter ficado em cima do Felipe, mostrando para o Felipe a organização, e ela conhece
um pouco, né? Sim, visitamos vários clubes ali na região. Visitando clubes, conhecendo outros rotarianos de outros lugares, e aí vai despertando, né? Que é mais ou menos aquilo que eu estava falando. Agora, o que eu acho legal é assim, eu fui rotariano com 40 anos de idade. Olha o tempo que eu perdi. Eu queria ter sido rotariano com 20 e poucos, né? Então, a gente precisa buscar essas lideranças. O Rotary pede isso, através do Elevate, através do Rotaract, né? E essa mistura, né? Esse mixer que está sendo feito entre Rotaract e Rotary, é exatamente isso. De buscar pessoas como o Felipe, como vocês, que eu vejo que também tem idade mais nova, porque essa geração é que vai continuar o Rotary. Né? O Paul Harris, quando criou o Rotary em 1905, né? E olha que vai quase 120 anos ainda, era a questão da ajuda mútua. Né? E eu ajudo você, você me ajuda e nós ajudamos a comunidade. Esse é o princípio do Rotary. Então, quando o Felipe fala assim, eu agradeço que o Rotary, né, aprendi. Eu aprendo com o Rotary todos os dias, todas as horas. Até com os problemas, com as brigas, com as discussões, né? Que no casamento é assim, pai e filho é assim, os relacionamentos são assim. Então, veja como o Rotary é extensivo, né? E aí, quando eu vi essa organização, eu falei, caraca, eu não consigo ajudar, né, quem eu quero. Mas se eu me unir com outras pessoas, vai dar certo. Aí chega o Rotary e fala assim, olha, para você ajudar é assim, assado, vai por aqui, vai por ali. Então, o Rotary, tem um caminho, né? Isso, o Rotary, na verdade, orienta as pessoas como ajudar. E aí vem as ferramentas. Quer ajudar melhor? Tem a fundação, tem esse programa, tem essa atividade, tem essa ação. Então, é interessante isso, porque está no DNA do ser humano ajudar o outro. E aprender também, né? Porque né? o Rotary mas o aprender, aprendizado. o Arthur, a pessoa tem que estar disponível. Agora, o ajudar, não. Se você estiver caminhando na rua e ver alguém precisando, você vai ajudar. Você nem pensa se é seguro, não é seguro, né? Se vai acontecer alguma coisa, mas você quer ajudar, porque isso está dentro da gente. A pergunta é como que você vai ajudar? Né? Eu tenho contato com muitos empresários que às vezes eles falam assim, mas você é fanático mesmo por Rotary, né? Eu falo, não acho que eu sou fanático. Até brincam comigo que eu sou rotarado, né? Eu não me acho rotarado. É que eu enxergo no Rotary a solução para os problemas, né? Então, quando eu vejo um desabrigado, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, só o Rotary, em menos de 10 dias, juntou 2 milhões de reais. E hoje, a gente já está chegando a milhões de dólares. Eu quero saber qual foi a instituição que fez isso mais rápido que nós. Igual não, eu quero saber mais rápido do que nós. Percebe? A capacidade de reação, né? Como a coisa é mais séria do que a gente imagina. Eu não sei se vocês contribuíram. Eu contribuí. Sim. Entendeu? Eu acho que o Rotary, ele tem essa particularidade. O Lions não tem? Tem. Outra vertente. A maçonaria não tem? Tem. Outra vertente. Eu acho que existem várias vertentes. Todas, naturalmente, caminham para o mesmo lugar, que é ajudar a humanidade. Mas o Rotary é pragmático, né? Porque o Bill Gates tem os milhões de dólares dele. Eu não tenho. Só que o tempo que eu dou para o Rotary é maior do que o tempo que o Bill Gates dá. Quem vale mais? Os dólares ou o tempo? Difícil saber, né? Então, eu acho que é dessa maneira que o Rotary vai se mantendo, né? Já foram 120 anos, eu vejo aí, né, muito mais do que 120 anos próximos, né? Porque pessoas como nós sempre existirão. E a partir do momento que a gente vê uma organização como o Rotary, que instrumentaliza, que capacita, que mostra, que aponta o caminho, não tem como não ajudar. Eu fico triste quando eu vejo o rotariano saindo do Rotary pelo desperdício. A gente até conversava, né, Felipe? Sim. Recentemente lá no nosso clube, perdemos alguns associados. Eu falava assim, puxa, que pena. O cara tão bom, o cara tão prestativo, não entendeu.
Não entendeu. A gente às vezes não soube explicar, né? Ou não soube envolver a Sim, pessoa. Né? comprometer. A responsabilidade Exato. do clube, né? Engajar, Claro que é uma via de mão dupla, mas às vezes o clube, no geral, às vezes a gente às vezes deixa a desejar, né? A gente também perdeu companheiros. Não, é natural. E pessoas boas, assim, pessoas que tem são... um detalhe, Marcel. A gente, se a gente não perder associado, a gente ultrapassa esses 60 mil. Eu não vejo dificuldade em convidar as pessoas para o Rotary. Não vejo. O que eu vejo de dificuldade? É manter o cara no Rotary. Né? Mas é o que você falou, é a via de mão dupla. E o Felipe é testemunha disso, eu oriento. Agora, eu não sei se a pessoa está receptiva a orientar. Né? Que acho que é a parte mais difícil, né? Acho que pegando esse gancho, Márcio, como que a gente consegue estimular as novas lideranças, as novas gerações de líderes a fazer a diferença no mundo? Bom, eu como jornalista, radialista, comunicador social, eu acredito que a solução para todos os problemas está no conhecimento. Porque ninguém erra porque quer. Erra porque não sabe. Porque quando a pessoa sabe, não quer errar. Então, quando eu levo conhecimento à pessoa, eu acho que a pessoa se engaja. Né? Nós tivemos uma reunião, né, Felipe, com o prefeito lá de Veracruz, um figuraça, né? Quando eu mostrei para ele, né, Felipe, a parceria, como que o Rotary poderia ajudar o município. Na questão do subsídio. Né? Do subsídio distrital, subsídio global, os programas como o NRDC, como tantos outros que a gente tem. Quando ele enxergou aquilo, ele passou até a frequentar o clube. Né? Ele começou a enxergar o Rotary de outra forma. E eu sempre digo, por onde eu passo, que o maior parceiro do Rotary é o poder público. Porque quando o poder público percebe que pode beneficiar a comunidade através de uma instituição internacional, ele se aproxima. Eu não falei no começo que a gente tem que discutir projetos. Onde é que existe um local no município, seja ele qual for, onde os projetos estão prontos, esperando parceiros? Município. O próprio poder público, né? Poder Às vezes não público. tem verba, né? Ou não tem gente para executar. Exatamente, né? Marcelo. É o que falta. Então, quando você chega num hospital, procura o provedor e fala assim, escuta, vocês estão precisando de algum equipamento? Uma pergunta meio... Sempre estamos precisando. A gente ouviu uma resposta assim. Né? Que nem esse trabalho que vocês estão fazendo da mobilidade aí. Amei! Então, vou levar para o meu clube, vou levar para o meu distrito. Entende? Porque não podemos perder essa oportunidade, né? De levar aos cadeirantes, aos deficientes físicos, né? A possibilidade de se mover, sendo que... E o que eu achei mais legal nessa ação de vocês, e o Felipe já me ouviu falando muito isso, eu sou contra doar cadeira. Porque o Rotary não é para beneficiar uma pessoa. Mas, Márcio, quem é cadeirante tem 2, 3, 4, 5... Não! O Rotary é coletivo, é grupo. Agora, quando eu vou criar uma fábrica para montar cadeiras, gente, isso é bárbaro. Isso é maravilhoso. Pô, eu só vou ter que encaixar as coisas para fazer uma cadeira. Né? Então, veja como a coisa toma outra proporção. Eu posso criar, por exemplo, em Veracruz... Né? Para vocês terem uma ideia, Veracruz é igual Cambé aqui em Londrina, tá? Não vou usar a palavra, mas é como se as cidades misturaram, né? Sim, exato. Então, eu posso criar em Veracruz uma central de montagem, né, desses equipamentos de mobilidade. Atender Marília, atender Garça, Paraguaçu, Bauru. Volta, né? Entende? Então, essa é a magia do Rotary, né? Será que se eu não tivesse no Rotary, eu teria acesso a esse programa de vocês? Né? Ou vocês, né, teriam acesso ao pessoal de Paranaguá? Eu já tinha ouvido falar dessa ação lá perto de Curitiba, né? Dos containers, tudo. Eu já ouvi em outros lugares. Agora tá batendo na minha casa, filho. Sim. O cara ofereceu pro meu clube. Opa, peraí. Eu vou perder essa chance? Mas é óbvio que não. Então, o Rotary tem essas circunstâncias. Agora, se eu consigo aliar a liderança local, mostrar para a liderança local, e aqui eu quero fazer um parênteses, porque muita gente fala dentro do Rotary que não se fala de política dentro do Rotary. Isso é uma mentira. Isso não é verdade.
Se existe um lugar para se discutir política, é dentro do Rotary. Discussão saudável sempre é Lembra que eu falei do respeito, né? Da consideração, do que é a prova quádrupla. A prova quádrupla, né? Mexe com tudo isso. O que nós não podemos é ter posicionamentos partidários. Sim, Isso não. sim, é. Agora, podemos discutir, você é verde, eu sou vermelho, ele é azul, ele é branco, vamos, né, entrar num acordo aqui. O fórum que eu falo que é a reunião do Rotary é isso, né? Agora, eu respeito você, você me respeita e tá tudo certo. Agora, quando não há respeito, não há, né, limites, né? É o poder do convencimento. A pessoa acha que tem que me convencer. Não vai me convencer, né? Dessa forma, não. Então, mostrando isso para as lideranças, eu acho que a gente consegue transformar, né? Quando eu pego uma liderança, seja política ou não, um padre, por exemplo, tem padre que acha que o Rotary é maçonaria branca. Nem existe maçonaria branca, né? Mas o padre acha que é, né? Ele acha que nós somos uma maçonaria moderada, né? Eu já participei de debates nesse sentido, né? Ou então, né, Felipe, as brincadeiras nossas acham que Lions e Rotary são concorrentes. Não são rivais. concorrentes, né? Não são rivais, ao contrário, né? Eu tenho muitos amigos do Lions, sou o companheiro Melvin Jones, com muito orgulho, né? Convivo aqui com um companheiro que fica nas duas instituições, né? E uso o Felipe para mostrar exatamente essa possibilidade. Por que não? O Felipe consegue se organizar para as duas organizações. Nem todo mundo consegue, né? Muita gente fala assim, para mim principalmente, né? Ah, se eu entrar no Rotary eu não consigo entrar. Não é bem assim. Eu acho que dá para compartilhar. Tudo é uma questão organizacional, Sim. mas dá. Sim. Agora, tem uns que querem, outros não querem. O Felipe quis, né? Outras pessoas talvez não consigam. Por isso que a gente está em várias frentes. Eu acho que essa é uma das qualidades do rotariano também. Adaptação. Né? Adaptação. Agora, infelizmente, Arthur, o rotariano de clube não consegue convencer. Por quê? Falta conhecimento. E aí o clube peca, porque não prepara, não capacita, não treina. E é difícil. Muito difícil. É difícil. Não é fácil. Ninguém falou que é fácil. Agora, um clube organizado, né? Um clube que tem o seu mentor próximo, o clube que tem o seu padrinho próximo, né? Muita gente me pergunta qual que é a diferença de padrinho e mentor. Padrinho é o tio, o mentor é o pai da criança. O tio gosta que o sobrinho faz sacanagem, fala palavrão, faz arte. O pai já não gosta. O mentor educa, o padrinho cuida. Entenderam? Todo clube tinha que ter. Vocês deveriam, né? Vocês três deveriam ter os seus mentores, os seus padrinhos. Eu tenho, Márcio. Um mentor bem próximo. Né? O clube tinha que ter uma programação para capacitar os próprios associados. Então, por que a gente bate palmo para a bandeira? Não sei se vocês já fizeram essa pergunta. Por que do sino? Entendeu? Tem Por um que simbolismo, né? dos distintivos? Entende? Por que da carteira de identidade rotária? Então, existem algumas questões que as pessoas estão dentro da organização e não sabem. Esse foi um dos primeiros pontos que eu quis esclarecer quando eu entrei no Rotary. Uma vez eu levei um colega meu e falei assim, Márcio, o Rotary é formado só de presidente? Eu falei, por quê? Não, porque é presidente da comissão tal, presidente da subcomissão, presidente do... Mudei na hora, filho. Presidente é só do clube, o resto é coordenador. Porque o leigo passa a entender melhor. Sim. Né? E tem gente que gasta As nomenclaturas, eu né? sou o presidente da comissão de acolhimento. O que faz o presidente? Entende? E o cara se garba disso, se acha todo lindo e maravilhoso. Então, a gente precisa capacitar. Ao capacitar o associado, eu chego nas lideranças. E olha, tenho certeza, e faço aqui um desafio, o líder que conhece o Rotary se torna mais líder. Porque o Rotary... Sim. Né? Reúne. Então, um vereador, né? Eu vejo pouco vereador dentro do Rotary. Deputado, vejo pouco.
Por causa daquele estigma. Não pode ter política. Parece que até o rotariano, quando tem um companheiro que Já se fica elege, meio de lado, assim. se elege vereador, parece que o cara tá com lepra. Né? Não quer encostar, não quer conversar, não quer mais tomar cafezinho com o cara. É o contrário. Porque Aí que você tem acesso a tudo que precisa. a que são- mudança da lei. Ao As que as pessoas mudanças, precisam, né? o que Ao que a cidade Exatamente. precisa, né? Em Marília nós comunidade. temos só 2 vereadores. Agora vai mudar para 17, né? A Câmara. Espero que tenha mais. Entende? E muitos companheiros saíram candidatos. Né? Não estou aqui fazendo apologia. Rotariano vota em Rotariano. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não sei aqui em Londrina, mas não é isso. O que eu estou querendo dizer, assim, que os clubes precisam se aproximar mais da classe política. Né? O prefeito precisa entender o que é o Rotary. Uma cidade... 13, né, que você falou? Uma cidade que tem... E-clube. Uma cidade que tem 13 clubes e um e-clube, e o prefeito não sabe desse poderio, tá perdendo tempo. Porque a hora que ele souber... E Marília, o nosso prefeito, já foi rotariano. Ele tira o chapéu pro Rotary lá. Né? O presidente da Câmara também já foi. Né? Tira o chapéu para nós também. Então vejam vocês que a classe política precisa conhecer o Rotary. Agora, a classe política vai no Rotary? Não. Então vamos até eles, pô. Né? Isso que o Felipe falou, eu acho que era uma obrigação de rotariano, participar dos conselhos municipais. Eu participei também da cultura, do Conseg, de segurança, de turismo, porque eu acho que é a porta de entrada. É onde você descobre o que está precisando. Na cidade. O prefeito que não conhece está perdendo servidores a custo zero, né? A custo zero. Custo zero. Não. E a qualidade, Marcelo? Qualidade. Percebe? Então, eu acho que está faltando conversar. Faltando conhecimento. E, Márcio, dos dois lados. A gente vê que tem várias gerações no Rotary, né? Tem Muitas. a geração lá do começo, das fundações dos clubes. Temos as pessoas que entraram por intermeio deles. E temos eu, Felipe, Marcelo, 3 anos de Rotary. Então, como a gente consegue mixar essa confusão geracional ali? Uma coisa que a gente precisa ter um entendimento, mas que às vezes falta um pouco dessa comunicação. Como que... Quando você se apaixonou pela sua esposa, o que você buscou primeiro? Tudo. Saber quem era ela, né? Nome, corre atrás de tudo. Que cor que ela gosta, que perfume que ela... É ou não é? Exato. Né? Se gosta de cachorro, se gosta de gato, né? Que time que torce, não é isso? É a mesma coisa. Eu acho que nós temos que nos aproximar dos associados mostrando, né? Por exemplo, eu tenho interesse que você venha fazer parte do meu clube. Eu tenho que te encantar. Primeiro, eu preciso saber se você tem uma boa índole, se você tem bons predicados, né? Se é interessante. Uma vez o próprio Felipe já me questionou isso. Não, vamos colocar fulano. Eu falei, Felipe, essa pessoa não tem o perfil do Rotary. Aí ele parou assim. Eu falei assim, vê o jeito que ela trabalha. Vê a questão familiar. Aí ele, é verdade, você tem razão. Eu falei assim, se você puser essa pessoa dentro do clube, você cria um problema para o clube. Então tem que ter os dois lados, o interesse dos dois lados. Né? Agora... para você encantar, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas, cara, quando você ajuda uma pessoa que você não conhece, não sabe a história, e ela te agradece com um olhar, puxa vida, isso não tem preço. Marcelo tem uma história parecida, né, Marcelo? Né, Marcelo? Não tem preço. Exatamente, nessa linha do projeto, né, das cadeiras de roda, é isso. Você ajuda alguém que você nunca é muito forte, mas dificilmente você iria conhecer, alguma coisa assim. E a gratidão, né, da pessoa. Não, gente, fico até arrepiado. É impagável. É impagável. Quando eu mostrei isso pela primeira vez para minha filha, eu falei, Laura, isso é o Rotary. Ela parou. Exato. Ela não falou assim, agora eu entendi. Ela não falou isso, mas eu percebi que ela ficou assim, sabe? Tipo impactada. Assim, nossa, é isso, que gostoso. Porque é um frenesi, né? Eu já tive alguns desses exemplos e eu sou meio
chorão mesmo, eu já me derreto tudo, já me entrego. Porque, é muito bom, sabe? É muito bom. Quando eu entendi, presta atenção no que eu vou falar, quando eu entendi a importância da fundação, da contribuição para a fundação, né? E eu sou contribuinte mensal, minha vida melhorou financeira. Você acha que é à toa? Não é. Porque eu estou me esforçando, não dou milhões de dólares, não dou. Eu dou R$150 por mês, que é o que eu posso para a fundação. Mas, vem tanta coisa boa atrás disso, entende? Porque o mundo conspira a seu favor. Isso é verdade mesmo. Quando você faz o bem lhe vem. Né? Então, no Rotary isso é muito presente. Né? Não sei se vocês já sentiram isso com grande intensidade. Né? Na qualidade de governador, eu conheci projetos e programas assim dos mais diversos. Né? E sentia a importância desses programas. Por isso que fiquei apaixonado pelo Rotary. Porque você vê que em qualquer lugar do planeta, o Rotary está presente e ajudando. Ajudando quem? O outro. Outro quem? Ser humano. Igual a você. E, como diz o nosso lema antológico, né, que é o que eu mais gosto, né, mais se beneficia quem melhor serve. Putz, como isso é verdadeiro, forte, né? Não, é verdadeiro. Sim. Quanto mais eu ajudo, mais eu sou ajudado. Gente, eu não tenho nenhuma pretensão de ser o dono da verdade. Faz o teste, pô. Você que está nos assistindo, faz o teste. Começa a ajudar os outros. Você vai ver que o mundo vai te ajudar. Né? De alguma forma. Agora, você tem que estar aberto, tem que estar sensível, tem que estar, né, ligado. Agora, você está naquela depressão, tá, né? Aí não tem jeito, né? Mas outra coisa que a gente fala muito, né, Felipe? Tá junto com gente legal. Né? E o Rotary te dá essa oportunidade. Permite isso, conhecer pessoas que você não conheceria também. Não, e pessoas... Faixas etárias muito diferentes. E outra, né, Marcel? Né? Desprovido, né? Você não me conhece, eu não te conheço, e a gente vai ficar a noite inteira conversando. Olha que bacana. Né? E daí, dá a cola, dá o link. Né? Eu costumo usar aquela brincadeira daquele desenho animado, aí que dá o tchan, né? Né? É aí que a coisa pega, né? Por isso que eu gosto de conversar, eu gosto, né? Foi o networking que eu disse anteriormente. Né? Sim, é o sinônimo do networking. Tudo, né? Né? Ô Felipe, e você que vem a nova safra aí, né? Eu também. Como é que você enxerga, né? Como estimular as novas gerações, né? A fazer essa diferença na sociedade e aí a gente pode ampliar e fazer a diferença no mundo? Agora eu vou puxar também para a minha profissão. Tenho certeza que o princípio disso tudo é nós. Nós, companheiros rotarianos, precisamos criar essa imagem e transmitir isso de forma agradável. Precisamos passar isso para a sociedade. Precisamos passar isso para aqueles que nos veem como exemplos de cidadão. Então, nós precisamos transmitir para o nosso grupo de amigos que não são rotarianos, para os nossos outros clubes que nós participamos, igreja, roda de amigos, instituição familiar, condomínio, clube esportivo e tudo. Nós precisamos mostrar a nossa identidade, mostrar o porquê que nós somos rotarianos, os distintivos. Se nós não usarmos, quem vai usar? Então, nós precisamos criar esse marketing pessoal nosso do Rotary. Então, nós precisamos mostrar que nós somos rotarianos, mostrar que nós conseguimos e fazemos a diferença. Mostrar que nós imaginamos o Rotary, criamos essa esperança no mundo e fazemos a magia do Rotary acontecer. Então, é isso que falta. É isso que precisa, né? Esse marketing do rotariano. O marketing do Rotary existe a imagem pública, existe o que nós podemos fazer. Mas o marketing do rotariano é o que precisa ser o exemplo. O rotariano, exato, o rotariano como espelho da organização, né? Exatamente. Sim. Eu digo sempre que o maior instrumento de marketing que nós temos é o rotariano. Né? A imagem pública do Rotary é o rotariano. Né? Eu não vim aqui com os meus distintivos à toa. Eu tô louco para a hora que eu estiver andando na rua, alguém pergunte para mim.
Na hora que eu estiver no jantar, no almoço, no café da manhã, alguém pergunta para mim assim, o que é isso? Eu adoro quando alguém fala isso. No trabalho, você... É provocativo. Por quê? Né? O que é isso? É, Exato. que é a chance que a gente tem de falar, né? Quando a pessoa fala assim, o que é essa rodinha aí? Nossa. Você tem tempo? Não, uma vez aconteceu isso comigo, Marcelo. Uma vez o guarda me parou na estrada, né? Eu, infelizmente, ando um pouco... Já fui mais rápido, né? Mas o guarda me parou, ele rodeou o carro, tudo, aí ele viu, né? Distintivo do Rotary, adesivo do Rotary. O senhor é rotariano? Eu falei, sou rotariano. É mesmo? Mas o que é o Rotary? Eu olhei para ele e falei, o senhor tem um tempinho? Né? E fiquei 40 minutos ali parado falando de Rotary com ele. Entende? Então, essas oportunidades, é o que ele falou, são provocativos através do marketing pessoal do rotariano. Agora, sabe por que o cara não usa o distintivo? Que ele não sabe falar. Por medo. Vai que alguém pergunta. Aí o cara, não sei. Então é assim, rotariano perguntou, reúne líderes, discute problemas e aponta soluções. Aí o cara vai fazer aquela carinha e fala assim, reúne líderes porque nós somos um grupo de líderes. Discutimos problemas porque as nossas reuniões é um fórum de debate, de ideias. Encontramos problemas e apontamos a solução através da onde? Da nossa fundação, que me banca, me capacita financeiramente para eu Fazendo solucionar os problemas. Através claro, dos projetos. Não é programa Não é do Silvio Santos, doado, né? Não é programa do Silvio Santos. Muita gente, às vezes, define o Rotary, né, como filantropia, assistencialismo, beneficência e distribuição de dinheiro. Não é bem assim, né? A gente acaba fazendo filantropia, assistencialismo, beneficência, por não fazer os programas do Rotary. Porque um clube que se ocupa com os programas da nossa organização não faz filantropia, assistencialismo e beneficência. Não faz. Nós temos outras organizações muito boas. Que cuidam disso. Imagino que aqui deva ter fundo social no município. Eu acho que tem sim. Né? Eu acho que toda a Com prefeitura certeza, tem, sim, né? tem sim. Fantástico. Quer organização mais organizada do que eles? Para isso? Para filantropia, assistencialismo? Assistencialismo acho que não, mas filantropia com certeza, né? Outras igrejas, né? Outras instituições na comunidade são mais especialistas do que nós. Agora, por que, gente? A gente acaba fazendo igual a eles. Por não conhecer o Rotary. Porque se conhecer o Rotary, vai fazer os programas e os produtos do Rotary. Né? Eu posso ajudar a Santa Casa? Posso, devo. Como? Através do Rotary, através da fundação. E não fazendo o que eu chamo, né, da festa da pipoca para a Santa Casa. Isso é um desperdício. Dá para a gente ajudar a Santa Casa com muito mais. Eu não sei qual é a principal atividade do clube de vocês. Mas vamos imaginar que a atividade renta 5 mil, 10 mil reais. Só a fundação, 30 mil dólares. Entendeu? Aí você vai falar assim, mas é difícil. Quem fala que é difícil é porque nunca fez. Você vai preencher um formulário de 6 páginas, ter um parceiro internacional que normalmente é através do intercâmbio de jovens, juntaram os dois, através da... A fundação banca quase que 50%. Percebe como não é difícil? Por que que as pessoas acham que são difíceis os acessos para a nossa fundação? Falta de conhecimento. Porque não fazem, nunca fizeram. Eu não sei se Higienópolis já fez um subsídio global. A gente teve o projeto Plante Vidas, Não, global. que foi distrital. Mas o global, Percebe? do Higienópolis, eu não... Desde quando eu tô, que faz pouco tempo, né? Sim. 3 anos. Percebe? Não, isso é normal. Essa pegadinha eu pego todo mundo. É normal. É normal. O Rotary Clube de Vera Cruz, que tem 63 anos de idade, Nunca fez. nunca fez um global. Tá para explodir o nosso global aí, né? Que a gente tá namorando e tal. Estamos trabalhando. Distrital eu fiz, né? Mas global ainda nós não fizemos. Porque o global é aquele que é acima de 30 mil dólares, né? Então, é muita grana. Sim. Ó, quero ser desafiado. O dia que vocês fizerem um global, vocês me ligam. Vocês vão falar, Márcio, é mais fácil fazer um global do que a festa da pipoca. Quem sabe a gente colocar isso no nosso plano de ação, hein, Marcelo? Sim. Daí, Opa, não é difícil. Não é Dinheiro tem. Agora precisa pedir, né?
Saber pedir, né? É isso que eu ia falar, tem que saber pedir. Não é chegar, ô, fundação, me manda aí. Não é assim. O que a fundação vai falar? Ó, o projeto tem que ser autossustentável, tem que ser continuado e tem que atender uma das 7 ênfases. Encaixou? Encaixou. Tá aqui a grana. Sabe quanto tempo demora? Menos de 90 dias, gente. Menos de 90. Não vem com essa conversa. Demora anos. Eu já ouvi em clube que é de uma gestão para outra. Não é. Não é. Isso é tudo paradigma. Isso é tudo lenda. Né? Conversa com um clube que já fez global para vocês verem. É muito mais fácil. Agora, qual que é o problema? O problema, gente, é que a festa da pipoca é divertida, é engraçado, né? Todo mundo vai lá montar pizza, juntar os produtos de uma feijoada, né? Da costelada vem a cerveja, que vem a conversa, que vem a noitada. Claro que a festa da pipoca é mais divertida, enquanto que um projeto global é planilha, é orçamento, é bem diferente o ambiente, né? Mas eu acho que dá para fazer os dois. Não é impeditivo. Não é excludente, né? Não, dá para fazer os dois. Agora, o que eu não concordo é um clube rotário só fazer a festa da pipoca. Aí eu acho que tem alguma coisa errada. Então, eu acho que a gente tem que conhecer mais para fazer mais. E dá, viu, gente? E dá. Hoje o clube tem quantos? Hoje estamos com 15. Nossa, dá para trabalhar 15 pra sociais. caramba. Pra caramba. Né? E eles têm um hábito aqui, Felipe, eu não comentei. Uma reunião do mês é híbrida, né? É eletrônica. A nossa é todas. Né? Porque a gente, e eu peguei no pé do Felipe nesse aspecto, a gente quer se aperfeiçoar nisso. Que é o caminho, gente. É o caminho. Né? Vocês ainda estão legais, né? Uma, A gente tá bom, com duas agora. Duas online no mês e duas alternando, presenciais. né? E alternando. Fantástico. 15 Vocês já foram anualmente. presidentes ou não? Eu agora tô como presidente. Agora? Gestão Atual? 24, 25. Olha, meu, vai ser uma baita experiência para você, viu? Pois é. Porque Tá lidar com sendo já. pessoas, né, Felipe? Lidar com pessoas. O Felipe passou uns bocados lá, hein, Filipão? Né? Por exemplo, internet, no Rotary Clube de Veracruz, nós fomos ter o ano passado. Olha, Essa é a questão geracional, né? Vem... uma coisa puxa a outra, né? E aí sim nós conseguimos as reuniões híbridas. E aí tudo foi... começou engatinhando e hoje nós temos as reuniões híbridas. Veracruz, Rotary Clube de Veracruz é conhecido nacionalmente. Através do governador Márcio, os convites chegam... nós já tivemos... rotariano de Portugal assistindo Espanha. a nossa reunião, né? E, inclusive, é uma ideia nossa nós conseguirmos fazer uma reunião com o Clube do Brasil, Veracruz nesse caso, Portugal e algum país da África com idioma português, Moçambique, Angola, né? Moçambique. Então, ter esses 3 continentes reunidos no mesmo idioma com o mesmo ideal. É fantástico. E nós conseguimos isso através agora das reuniões híbridas, né? Não, eu sou fã, né? E eu aponto, inclusive, tá dentro do estatuto. Então, não é assim, se meu clube quer... Não, já está dentro. O Rotary já canaliza para isso. É uma questão de boa vontade, né? É difícil no começo? Penso que sim. Como tudo no começo é difícil. Mas depois a coisa se encaixa de uma tal maneira que ela flui. Né? Hoje, a gente fica esperando, né? Eu sou até cobrado na internet. Não vai ter reunião hoje, né? Quando tem as administrativas, né? Porque o pessoal gosta de participar e convido vocês para participar. O Dirceu, inclusive, está para receber um título de associado honorário virtual do nosso clube. Que bacana. Nós vamos inventar essa titulação que não existe, né? Porque a gente tem alguns, né, Felipe? Sim. Desde o começo, né? Pessoal de Feira de Santana, pessoal de Poços de Caldas. Chique na Bahia. Chique na Bahia, verdade. Legal. É bem disperso a coisa, né? No sentido de que Rio de Janeiro. o Rotary reúne essas pessoas. E é o que mostra a nossa internacionalidade, né? Esse nosso sonho de formar essa reunião com os 3 continentes é a síntese do Rotary, pô. Né? É que a gente está indo pela facilidade do idioma, né? Sim. Para um melhor aproveitamento, né? Mas o Rotary, pelo menos
apresenta para nós aí quase que semanalmente eventos internacionais, né, com 6 traduções. São 6 traduções que o Rotary oferece. Então, não tem como você falar assim, não vou participar porque eu não vou entender. Não isso tem é como. desculpa. A não ser que você não entenda os 6 idiomas. Né? Aí é um prêmio também. Aí merece uma medalha. Aí o cara precisa de um prêmio mesmo, né? Então, o Rotary mostra. Até Libras tem. É verdade, rapaz, até de Libras. Então, o Rotary mostra realmente as facilidades que tem de conexão, né? Agora, tem que estar disponível, né, cara? Senão, né, que nem esse podcast, né? Pô, vocês estão oferecendo. Agora, se o cara não tem acesso, se o cara não tem interesse, não tem vontade, aí dá licença. Se a dupla chega atrasada, né, Arthur? Fica difícil trabalhar, né, com pessoas que atrasam. Não, mas eletronicamente não tem atraso, né, Felipe? Não, é tudo virtual. Nós começamos no tempo. E falando em tempo, a gente podia ficar aqui a noite inteira conversando, mas estamos chegando para o fim da nossa conversa. E acho que para a gente arrematar essa parte de projetos, parte de como envolver as pessoas, Márcio e Felipe, qual foi o maior ou o mais impactante projeto que vocês participaram até hoje? Que vem a sua lembrança. Bom, eu já assessorei vários distritos, clubes, né, e rotarianos no desenvolvimento de muitos projetos. Né? Eu me lembro que em Ilhéus, na Bahia, eu participei do lançamento de um projeto fantástico que envolvia, inclusive, aquele jogador de futebol, Daniel Alves, né, que é de Pernambuco, junto com a Ivete Sangalo, né? Cada um fez um ônibus, né? O Daniel para os meninos, né? Para os homens, um ônibus azul para exame de próstata, né? E a Ivete Sangalo, um ônibus cor-de-rosa para o câncer de mama. E esses ônibus percorriam, né, o interior da Bahia, de Pernambuco. Eu achei muito legal pelo gigantismo, né? O Rotary Club Marília Pioneiro, lá do meu distrito, recentemente fez um trabalho também com prótese ocular, né? E foi muito interessante porque a gente não dá muito valor para aquelas pessoas que perderam o olho por um acidente, por uma doença ou coisa parecida e fica com aquele olho murcho, né? Eu não fazia ideia do impacto que aquilo dava na autoestima, na sociabilidade, no próprio desenvolvimento pessoal da pessoa, né? E quando a gente entregava a prótese, né, você via a transformação na pessoa. Enfim, eu assisti assim cenas muito, mas muito impactantes, né, de cadeirantes receberem aquelas cadeiras motorizadas, né? Você via na pessoa o desejo de querer ter uma mobilidade independente, apesar de ser dependente da cadeira, mas não que o outro precisava carregá-lo, né? Enfim, eu vi assim um que me chamou assim muita atenção dentro da alfabetização de jovens e adultos, né? Eu fiquei assim assustadíssimo quando eu assisti uma senhora que não sabia ler e nem escrever e através do Rotary ela aprendeu e ela fazendo depoimentos de como aquilo mudou a vida dela, o relacionamento com os netos, com o filho e com o próprio marido, na economia da casa, né? Ao saber pegar um ônibus. Calcular, como fazer. Exatamente, de ler uma bula de remédio e aí você passar a dar importância, falar assim, putz, ainda bem que meu pai e minha mãe me deram educação, me deram ensino, né? Enfim, olha, eu poderia ficar aqui muito tempo falando, porque na São qualidade de vários projetos. governador, você Acompanha bastante coisa. vivencia, né, Arthur, essa questão, porque os clubes querem mostrar. Eu, nessas minhas andanças, né, muita gente até me chama de andarilho rotário, né, porque caminhava, né? Sozinho, né, Felipe? O Felipe tem ido em algumas comigo, mas a minha caminhada, ela é bem solitária, né? E eu indo para vários lugares do Brasil e do exterior, falando sobre o Rotary, né? Quando eu chego lá, eu não quero ver o ponto turístico, eu não quero conhecer as belezas da cidade, eu quero saber como que o Rotary pode melhorar na cidade. Então,
são noites reunidos com rotarianos em reuniões do clube, né, conversando com o colégio dos governadores, que é o meu interesse, né, nesse aspecto. E aí as pessoas acabam te levando nas obras rotárias, né? E cada uma que eu vou, eu me emociono porque eu vejo que eu escolhi a organização certa para poder participar e poder oferecer o que eu posso oferecer, né? Que é o meu tempo e os meus conhecimentos profissionais. Eu diria para vocês que, dentro dos meus 57 anos, eu não conheço outra instituição, sabe? Eu sei que existem muitas, mas eu não conheço outra instituição que impacte tanto quanto o Rotary impacta. E quando eu vejo essa mobilização, como aconteceu no Rio Grande do Sul, quando eu assisti aquela mobilização em Cabo Frio, quando eu vi aquela situação no Rio de Janeiro, quando eu vi aquela situação na Nicarágua, quando eu vi aquela situação do tsunami lá que aconteceu, que o Rotary foi a primeira instituição a chegar, eu não errei. Eu escolhi a organização certa, eu faço parte da fundação certa. Eu acredito no Rotary, acredito nos rotarianos e acredito sim na nossa fundação. Eu sei que os meus poucos reais que eu colaboro chegam, funcionam e, da mesma forma que o Bill Gates acredita, eu já acreditava antes, né? É que o Bill Gates, né, demorou um pouco para conhecer o Rotary. Mas a verdade é que a gente teve, né, nesses 120 anos aí, muitas personalidades que entenderam que o Rotary é uma instituição do bem, né? Neil Armstrong, né, foi rotariano, né? Kennedy foi rotariano. Então, Thomas Edison foi rotariano. Então, quando eu vejo esses caras, né, né, Mr. Churchill também foi rotariano. Quando o Churchill, gente, isso não pode passar. Quando o Churchill, no final da Segunda Guerra Mundial, viu o mundo dizimado, ele pega a estrutura do Rotary, né, para montar a ONU. Epa, pera um pouquinho, olha onde eu tô, bicho. Né? Quando a ONU precisa de um programa humanitário para unir todos os países que foram liquidados e cria a Unicef, que é prima da nossa fundação, eu não estou no lugar errado. Entende? Então, quando eu vejo um Walt Disney que quebrou 13 vezes para construir tudo aquilo, é rotariano, sabe? E a gente, às vezes, percebe que o rotariano tem essa perseverança, tem esse entusiasmo, tem essa percepção. Eu não escolhi a organização errada. Então, eu acho que no mundo existem muitas obras do Rotary. O problema é o rotariano, que não sabe divulgar, não sabe mostrar, né? Nós temos lá no estado de São Paulo uma ponte que une o estado de São Paulo com o Mato Grosso do Sul. Eu não lembro o nome da ponte. É uma ponte que acho que tem 14 quilômetros. Obra do Rotary. As pessoas não sabem. Mas foram os rotarianos que se mobilizaram ali, na época da ditadura militar, e construíram a ponte, junto com o governo, naturalmente, né? Então, existem muitas obras rotárias que o poder público absorve, né? Que a desinformação transferem, né, os autores, e o rotariano desconhece. Gente, eu, sem medo de errar, eu tenho certeza que aqui em Londrina tem. Tem vários. Que o rotariano não sabe. Também tem outros. Concorda, Marcelo? Né? Eu não devo saber de vários. Né? Por isso que eu acho que a gente tem que pegar um Gerson da vida, esteve aqui com a gente. Sim, né? Um Severo, para resgatar isso. Porque essa velha guarda sabe disso, participou disso. E a gente, por alguma razão, não registrou. Então, vale a pena entrevistar esse pessoal, vale a pena ter acesso, né, a esse tipo. Eu levei para o Rotary Club de Veracruz uma ideia da gente resgatar, né, Felipe, a história do clube. Sim. Pô, o clube tem 63 anos, gente. Exatamente. Né? A galeria que você está elaborando
pela internet, conseguiu já algumas informações. Não sei, Gianópolis tem quantos anos? Higienópolis está com 30 anos. Gente, novinho. Dá para resgatar esses 30 anos, guardar tudo isso, né? Através do programa, dá para entrevistar, guardar as entrevistas, Hoje é super fotografia. fácil, né? De arquivar isso, né? Tudo digital. Com 30 anos, Marcel, né? Mamão com açúcar. Agora, imagina Vera Cruz com 63. Mas ainda bem que a gente tem o profissional do marketing Ah, do nosso lado. Percebe? Pra poder ajudar. Assim, nós não tínhamos dados nem de 15 anos para trás. Presidentes. Com meia hora de reunião nós conseguimos. Já montamos é e isso estamos, Levantamos, e estamos São formando a galeria. 63, né? Falta um pouquinho. Mas Mas já assim, é iniciamos. rápido, né? Você tem o conhecimento dentro do clube. Sim. Exato. E muitos rotarianos têm aquela, mas é muito tempo, a gente não vai conseguir. Aí não mas começa, não começa. né? Aí não começa. Esse é o problema, não começa. Não, E e se- quando ele fez esse exercício, foi muito bacana, porque ele foi perguntando, né? Você quando foi... Ele já montou 15, né? Agora, temos que considerar, né, Felipe, que a faixa de idade do nosso clube, em termos rotários, é baixíssima. Sim. Né? Tem o quê? 10 anos? Nem isso. Né? Que é o Marcos, né? Isso atrapalha um pouco. Agora, vamos buscar? Sim. Né? Vamos atrás dos familiares? Vamos pegar uma foto? Um jornal, né? Que a gente Exato. teve a ideia. Esposas. A esposa do presidente, do prefeito, é do nosso clube. Entende? A Cristiane. Né? Então, a gente dá para ter acesso a uns documentos mais profundos, né? Então, a gente indicou, né, Felipe, uma companheira, Maria do Carmo, para entrar em contato com esse pessoal, para buscar fotografia e, sabe, aquela conversinha de um cafezinho. Ela é espetacular para isso, Sim, né? sim. Sabe aquela senhorinha que ninguém fala não, né? Foi proposital a escolha dela, né? Que se ela É uma ligar- habilidade, né? Claro, É uma mas, habilidade opa, de liderança. Ô, Marcelo, eu moro em Marília. Se eu ligo para alguém de Veracruz, o cara vai me dar atenção? Não vai, pô. Como vai dar atenção para o Felipe, para Maria do Carmo, né? Então, e essa Maria do Carmo, ela tem um jeito para coisa, ela é um docinho de pessoa, é uma maravilha, né? Ela vai levantar, não tem pressa, né? A gente já está com 15, 20 anos, precisamos de mais um pouquinho e vai indo. Então, eu tenho absoluta certeza que a gente vai, nesse processo, né, Felipe, saber de algumas coisas que os rotarianos fizeram na nossa cidade que nem nós sabíamos. Exatamente. Que eu tenho certeza que se vocês procurarem, né, uma cidade tem 13 clubes, pô, é impossível. Lá em Marília eu descobri, fazendo esse levantamento, escola, ruas, bairro, né, nós temos uma vila rotária lá. Então vejam vocês que, sabe, antigamente, não sei se Gerson falou isso, mas antigamente a mão direita não falava com a mão esquerda. Ele falou isso. Né? Hoje não, imagem pública é assim, ó. As duas estão juntas, filho. Aqui em Londrina vocês têm não sei se é rua ou avenida, é Paul Harris. Sim, que é toda a perto do história. aeroporto, perto da casa do meu irmão. Toda vez que eu passo lá, eu paro, ponho a mão no coração, penso no Poeres, né? E tem a Praça Melvin Jones mais perto também, penso no Lions, viu, Felipe? Ah, Também, muito obrigado. Porque estamos juntos, irmanados, né? Felipe, e da sua parte, em qual o projeto até hoje que mais impactou ou que mais marcou? Vamos citar o último, né? Acredito que foi dos últimos 5 anos, vamos citar 10 anos, posso dizer, Márcio, que foi o do Rio Grande do Sul. Então foi tanto o desastre maior nacional, quanto a ajuda... Não, esse tem mais de 40 anos, filho. Esse foi um senhor processo. Então, Muito bom mesmo. acredito Senhor que projeto. foi sim um dos maiores que Sim. nós já tivemos. E como o Márcio disse, a ajuda mais rápida. O Rotary foi o primeiro a chegar, o Rotary foi o primeiro a apontar. Não sei aqui, mas em Marília nós mandamos caminhões para o Rio Grande do Sul, acredito que aqui também. As doações, Financeiras, o PIX circulando, o QR Code. Então foi uma ação do Rotary para o Rio Grande do Sul, que isso todos os clubes, a maioria dos clubes do Brasil contribuiu, ajudou de uma certa forma. Somente pegando uma imagem de WhatsApp, o companheiro rotário pegando uma imagem de WhatsApp de auxílio, de doação e compartilhando, já é uma campanha, já é uma ajuda. A nossa rede, é isso. Isso conseguimos atingir o Brasil todo de uma certa forma e contribuir com o Estado, com os necessitados ali. Então, acredito que essa sim
até o momento que nós vivemos, não gostaria que vivesse mais, né? Mas pelo desastre foi um dos maiores momentos e acredito que uma das maiores ações do Rotary Brasil nesse sentido, né? E Você ficou orgulhoso, Felipe? fiquei, Rotary, como diz você, eu tô no lugar certo. Foi criado um fundo Internacional e já rotária. estamos no 6º projeto de catástrofes. Cada projeto, $25 mil. E Então, você multiplica $25 mil vezes 6 e depois vezes 6 de novo, né? É o montante que o Rotary, a fundação, só a fundação, não tem nada a ver isso que ele falou. Isso que ele falou foram dos rotarianos. Sim. Que é mais forte ainda. Exato, então. O tamanho dessa ação, né? E não só no Brasil, como o Uruguai ali próximo, também fizeram as doações. Então foi um projeto mundial, né? Ajudando o Estado do Brasil. Então foi realmente um projeto grandioso e isso representa a imagem e força do Rotary, né? Levando tudo isso para o lado do marketing. Como eu posso dizer isso? O marketing que foi... como que foi atingido, né? Esse marketing da... Aspecto de projeto, assim, se diz? Exato. E isso conseguiu mostrar a força do Rotary no aspecto nacional, no aspecto mundial, de como o Rotary é poderoso. Como o Rotary consegue levar ajuda rápida e direta aos necessitados, também à população em geral, na questão de reconstrução, de tudo o que precisou. E isso atingindo a todos nós. Então, novamente, isso mostra a força e a grandiosidade do nosso clube. Caramba, que aula. Que fechamento, hein? E você que aguarde as próximas histórias, os próximos aprendizados. Não sei para você, Arthur, mas para mim também sempre é uma grande aula estar com essas pessoas, né? Pessoas que... Muitíssimo obrigado por vocês virem de tão longe para conversar conosco, conversar com os nossos companheiros rotários de longe. Pessoas que talvez Portugal esteja assistindo, né? Tem Macau e Goa, hein? Falando Portugal. Verdade, então, né? dá para ampliar essa reunião, mas é um problema fuso horário. Mas muito obrigado você que está aí conosco. Arthur, obrigado por essa mais uma entrevista, mais uma noite em conjunto. Muitíssimo obrigado. Juntos, tamo aí. Então, para aquela câmera, deixa um recado aí, Márcio, Felipe, para a gente poder finalizar o nosso podcast com chave de ouro. Bom, eu só tenho a agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando de poder compartilhar Rotary neste espaço eletrônico, dizer que eu estou à disposição, né? Marília não é tão longe assim, dá para vir conversando numa boa, né? Sempre que for possível, estou à disposição do clube, estou à disposição do programa, tenho comigo como missão, como eu já coloquei, falar do Rotary para os rotarianos e para os não rotários também, e dizer que se você tem interesse em ajudar alguém, tem interesse em participar da sua comunidade de uma maneira mais específica, de querer transformar a vida de outras pessoas, eu não vejo outro caminho a não ser de forma coletiva. E o Rotary está à disposição neste aspecto. Conheça os programas do Rotary e verão que o Rotary pode beneficiar a comunidade num todo. Eu acho muito bonito o trabalho que o Greenpeace faz com o meio ambiente. Eu acho espetacular o trabalho que os Médicos Sem Fronteiras fazem também. Mas a nossa fundação, ela é completa. Porque através da nossa fundação, você ajuda o meio ambiente, ajuda a saúde, ajuda a educação, ajuda as mães, né? Ajuda o analfabetismo, enfim, várias frentes. Por isso que a nossa The Rotary Foundation é maravilhosa e muito bem relacionada com o planeta. Nós estamos presentes, pessoal, em 220 países. Vivemos aí o momento de Olimpíada. O Rotary é maior que uma Olimpíada. O Rotary é maior que uma Copa do Mundo. Gente, o Rotary é maior que uma ONU. Percebe onde nós estamos? Percebe a nossa responsabilidade? Então, Arthur, obrigado pelo contato. Estou à sua disposição.
Já sou um torcedor do Rotary Clube de Londrina e Higienópolis, vocês sabem disso. Torço por sua gestão, tenho absoluta certeza que o seu discernimento, que a sua iluminação fará com que o clube cresça, né? Paulo Viriato Corrêa sempre dizia nas suas interpelações a respeito do trabalho do presidente, no sentido de que você deve entregar o clube ou igual ou melhor, né? Então, que o clube possa compreender isso também. Fico feliz, Marcel, de você estar junto dentro desse processo, né? E dizer que o Rotary Clube de Londrina e Higienópolis tem muito a oferecer para a comunidade local. E se souber trabalhar com os programas e projetos rotários, eu tenho mais certeza ainda de que serão mais assertivos. Então, parabéns por esse espaço. Eu tenho visitado o Brasil e conhecido algumas oportunidades e diria que são poucos os lugares que tem. E esses lugares que tem, a gente precisa aproveitar bastante. Então, que mais entrevistados venham, que mais Rotary seja falado e que a gente possa despertar na comunidade não só o interesse em participar, mas principalmente em enxergar um Rotary cada vez maior e cada vez melhor. Da mesma forma que eu sempre coloco nas minhas mídias sociais, eu quero deixar aqui uma frase de reflexão para que todos pensem a respeito disso. O José Ângelo Gaiarsa, que é um psicoterapeuta que eu gostava muito, que infelizmente já faleceu, numa de suas obras literárias, ele escreveu uma frase que impactou muito a minha vida, que dizia assim: quem não se envolve, não se desenvolve. Então, se eu levar isso para minha família, dá certo. Porque se eu não me envolver com a minha família não se desenvolve. Se eu levar isso para o meu trabalho, também dá certo. Se eu não me envolver com o meu trabalho não se desenvolve. No Rotary não é diferente. Se eu não me envolver com o Rotary não vai se desenvolver. Nada acontece, né? Nada. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Espero ter uma nova oportunidade, não só para falar sobre os meus pensamentos do Rotary, mas também a respeito dos nossos programas e produtos. Porque, da mesma forma que eu, tenho certeza que vocês também querem um Rotary cada vez maior e cada vez melhor. Com certeza. Muito obrigado. Felipe? Vamos lá. Bom, novamente eu quero agradecer a todos vocês, Marcel, Arthur, por estar presente aqui hoje, Márcio, né? Se não fosse pelo Márcio, também não estaria aqui presente. Thomas Hobbes, no seu livro O Leviatã, disse que o homem é o lobo do homem. Maquiavel, no Príncipe, disse que o homem é bom por natureza e a natureza o corrompe. Ou seja, nós precisamos ser diferentes, nós precisamos fazer a diferença. E isso, no Rotary, nós conseguimos. Nós mostramos que nós podemos ser diferentes, podemos fazer a sociedade melhor. Então, tudo isso que nós conversamos aqui hoje, o companheirismo, as ações, os ensinamentos, nós conseguimos mostrar que a magia do Rotary é isso. É o que vocês fazem aqui. O podcast, a sua presidência, o seu companheirismo, seu envolvimento com a sociedade, com o Rotary. E tudo isso faz com que tenhamos uma sociedade, um convívio melhor. Então, parabéns a todos vocês, parabéns ao Rotary Clube de Londrina e Higienópolis e sucesso. Obrigado. Muito obrigado. Então, este episódio faz parte de uma série de um projeto ambicioso que trará sempre novos convidados que nos transbordarão de informações valiosas sobre tudo que é o universo do Rotary. Realizado e encabeçado pelo Rotary Clube de Londrina e Higienópolis. Fique por dentro, inscrevendo-se no canal e compartilhando com seus amigos. Sozinhos, até podemos ir mais rápido, mas juntos, iremos mais longe. Forte abraço e até o próximo episódio.